Desde os primórdios do cristianismo, as cartas escritas por Paulo têm sido uma fonte inestimável de ensinamento, inspiração e orientação para os crentes ao redor do mundo. Compostas em um contexto histórico e cultural específico, essas epístolas transcenderam as barreiras do tempo, continuando a ressoar e a moldar a compreensão da fé cristã até os dias de hoje. Nesta introdução, mergulharemos na riqueza e na profundidade das cartas de Paulo, explorando não apenas seu significado histórico e teológico, mas também sua relevância contínua para a vida dos cristãos modernos. Através de uma análise cuidadosa e reflexiva, procuraremos desvendar os temas, os propósitos e os ensinamentos fundamentais contidos nessas escrituras sagradas, enquanto buscamos compreender o coração e a mente do apóstolo que as escreveu. Desde a sua conversão dramática no caminho de Damasco até suas cartas finais escritas na prisão, Paulo demonstrou uma paixão ardente pela causa de Cristo e um profundo compromisso com a propagação do Evangelho. Suas epístolas refletem sua profunda compreensão da fé cristã, sua teologia robusta e sua preocupação pastoral pelos crentes nas diversas comunidades que ele ajudou a estabelecer. Ao longo desta jornada de descoberta, examinaremos as cartas de Paulo em seu contexto histórico e literário, considerando as circunstâncias específicas que levaram à sua escrita, bem como as questões e desafios enfrentados pelas comunidades para as quais foram endereçadas. Além disso, exploraremos as implicações práticas e espirituais dessas epístolas para os crentes de hoje, buscando aplicar seus ensinamentos intemporais em nossas vidas e em nossa comunidade de fé. Por meio desta exploração das cartas de Paulo, esperamos não apenas adquirir um entendimento mais profundo da mensagem do Evangelho e dos princípios fundamentais da fé cristã, mas também ser inspirados e desafiados a viver de acordo com esses ensinamentos em nossa própria jornada de fé. Que esta análise das epístolas de Paulo seja uma fonte de bênção e edificação para todos aqueles que se dedicam à busca da verdade e ao serviço do reino de Deus. As principais obras de Paulo incluem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Essas 13 cartas são reconhecidas como as Epístolas Paulinas. As 13 epístolas de Paulo estabelecem-no como o escritor mais proeminente do Novo Testamento. Por muito tempo, também foi atribuída a ele a autoria da carta aos Hebreus. De fato, antigas traduções do texto bíblico o rotulam como a Carta de Paulo aos Hebreus. No entanto, devido à falta de evidências sólidas e a uma análise mais detalhada do texto de Hebreus, tornou-se amplamente aceito que Paulo de Tarso não é o autor dessa epístola. É mais provável que tenha sido escrita por um líder cristão desconhecido, possivelmente discipulado por um dos apóstolos. As cartas de Paulo abordam questões fundamentais da fé cristã. Inspiradas pelo Espírito Santo, oferecem instruções teológicas essenciais para a doutrina cristã. Elas tratam de temas como a natureza de Deus, o significado do ministério e obra de Cristo, o papel do Espírito Santo na Igreja, a doutrina da salvação, os eventos do fim dos tempos, o caráter cristão e a aplicação da vontade de Deus na vida diária dos crentes, a ordem no culto e o governo da Igreja, entre outros. Os estudiosos classificam as cartas de Paulo em 4 categorias com base no conteúdo ou na ocasião em que foram escritas. Cartas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Cartas soteriológicas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, embora 2ª Timóteo também tenha sido escrita enquanto Paulo estava na prisão. As cartas de Paulo foram escritas ao longo de seu extenso ministério apostólico. Determinar as datas exatas de sua redação pode ser desafiador, mas podemos fazer estimativas com base em informações fornecidas no livro de Atos dos Apóstolos e em dados históricos. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Após sua estada de 3 meses na Grécia, o apóstolo decidiu retornar à Judéia. No entanto, durante esse período, uma revolta eclodiu em Jerusalém, resultando na prisão de Paulo em Cesareia por 2 anos. Como cidadão romano, Paulo solicitou ser julgado pelo imperador, o que o levou a ser transferido para Roma. Lá,
ele aguardou por aproximadamente mais 2 anos até que sua solicitação fosse atendida. Durante esse período de encarceramento em Roma, entre o final da década de 50 d.C. e o início da década de 60 d.C., é provável que as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon tenham sido escritas. Por essa razão, essas cartas são comumente referidas como as epístolas da prisão. Alguns estudiosos sugerem que pelo menos uma delas pode ter sido escrita durante o período de prisão em Cesareia. 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. O relato bíblico não oferece detalhes sobre o que ocorreu com Paulo após sua prisão em Roma, conforme registrado no final do livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, é possível que tenha sido libertado e até mesmo empreendido uma nova jornada missionária. Há indícios de que ele tenha alcançado a Espanha e visitado as cidades na região do Mar Egeu. Caso isso seja verdade, é plausível que as conhecidas como cartas pastorais tenham sido redigidas durante esse último período de ministério. Inicialmente, Paulo poderia ter escrito as cartas a 1 Timóteo e Tito. Posteriormente, já encarcerado novamente em Roma na década de 60 d.C., conforme tradição, ele teria redigido a 2 Timóteo pouco antes de sua execução. Diante do testemunho do zelo incansável do apóstolo pelo Evangelho, compreendemos facilmente sua avaliação sobre sua própria vida e mistério: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7. Paulo era uma figura incansável, dedicada à disseminação do Evangelho e à preservação das doutrinas fundamentais da fé cristã. Embora seja certo que tenha escrito outras cartas, muitas delas se perderam ao longo do tempo. O próprio Paulo faz referência a 2 dessas cartas perdidas. Uma delas seria uma epístola destinada aos Laodicenses. Esta carta, presumivelmente, deveria ser compartilhada com a igreja em Colossos, da mesma forma que a carta aos Colossenses seria lida em Laodiceia. A segunda carta mencionada por Paulo foi dirigida aos Coríntios antes de ele escrever 1 Coríntios. Parece que seu conteúdo principal era uma exortação aos crentes de Corinto para se afastarem dos que se diziam cristãos, mas continuavam em práticas imorais. Embora essas cartas tenham se perdido, podemos nos consolar com a certeza de que tudo o que precisamos conhecer está preservado no cânon bíblico. Deus, em sua sabedoria, escolheu preservar 13 cartas de Paulo para serem uma fonte de bênçãos e instrução para os cristãos de todas as épocas e lugares. Nenhuma das epístolas paulinas foi escrita durante o início de seu ministério na Cilícia e na Síria. Isso sugere que todas as cartas de Paulo foram compostas após o final da década de 40 d.C., quando ele foi enviado como missionário pela igreja de Antioquia. Após realizar sua primeira viagem missionária com Barnabé, durante a qual visitou Chipre e diversas cidades na Galácia, Paulo retornou a Antioquia. Muitos estudiosos acreditam que foi nesse período que ele escreveu a carta aos Gálatas. Seu propósito era refutar a influência dos judaizantes, que buscavam impor tradições judaicas aos cristãos gentios. A carta de Paulo aos Gálatas é uma parte significativa do Novo Testamento e representa uma das 13 cartas atribuídas ao apóstolo. Este estudo abordará o contexto histórico, o propósito e as características essenciais dessa epístola. Autoria da carta aos Gálatas. Tradicionalmente, o apóstolo Paulo é amplamente aceito como o autor da carta aos Gálatas. Embora alguns estudiosos, a partir do século XVIII, tenham sugerido a possibilidade de a epístola ser pseudonima, isto é, escrita por outra pessoa usando o nome de Paulo. No entanto, tanto o estilo literário quanto a teologia apresentada na epístola são consistentes com o estilo e os ensinamentos conhecidos de Paulo. Além disso, argumentos contrários à autoria de Paulo carecem de substância. É importante ressaltar que nos primeiros versículos da epístola, Paulo declara claramente sua autoria e menciona um grupo de pessoas que o acompanhava quando a carta foi escrita. Determinar a data exata da escrita da carta aos Gálatas apresenta desafios, principalmente devido à dificuldade em identificar claramente os destinatários da carta. Embora seja evidente que o apóstolo Paulo se dirige aos Gálatas, não há uma certeza absoluta sobre a identidade específica desses Gálatas, se referindo aos do sul ou do norte da região. Paulo poderia estar escrevendo tanto para toda a comunidade cristã da província da Galácia quanto para o povo celta que habitava o norte da região,
conhecido como a Gálatas. Se considerarmos a primeira sugestão, a carta provavelmente foi escrita entre 48 e 49 d.C., após a primeira viagem missionária de Paulo. Durante suas primeiras e segundas viagens, o apóstolo visitou cidades no sul da Galácia, como Antioquia da Pisídia, Iconio, Listra e Derbe. Portanto, se essa data for precisa, a carta aos Gálatas pode ser a mais antiga escrita de Paulo disponível. Por outro lado, se Paulo estava se referindo aos Gálatas do Norte, a escrita da carta ocorreria em uma data próxima à sua terceira viagem missionária, quando passou pelas regiões da Galácia e Frígia. Muitos estudiosos que consideram essa possibilidade argumentam que Paulo escreveu a epístola durante os 2 anos em que esteve em Éfeso, ou durante sua viagem pela Macedônia rumo à Grécia. Dessa forma, a carta teria sido escrita entre 54 e 55 d.C. Diante de todas as dificuldades apresentadas, seria mais apropriado estabelecer um período entre 49 e 55 d.C. como o mais provável para a escrita da epístola. O propósito da carta aos Gálatas é corrigir e reafirmar a doutrina do Evangelho genuíno ensinado por Paulo às igrejas da Galácia. Após fundar essas igrejas, surgiram falsos mestres que distorceram o ensinamento original, exigindo que os gentios convertidos praticassem as tradições judaicas e cumprissem a lei mosaica para alcançar a salvação. Paulo, então, escreve para refutar essas falsas doutrinas e defender a suficiência da fé em Cristo para a salvação. Características distintivas da carta incluem a paixão e o zelo de Paulo pela verdade do Evangelho, sua defesa pessoal contra ataques dos falsos mestres e sua ênfase na liberdade em Cristo, contrastando com a escravidão das obras da lei. Ao longo da carta, Paulo usa argumentos persuasivos e cita exemplos pessoais para demonstrar a superioridade da graça e da fé em Cristo sobre a observância legalista. Continuando com o tema abordado em Gálatas capítulo 2 versículos 1 a 10, podemos perceber que Paulo não apenas defende sua autoridade apostólica e a legitimidade do evangelho que ele pregava, mas também esclarece a coerência de sua mensagem em relação aos gentios que se tornavam cristãos. Diante das acusações de insubordinação e mudança de opinião, Paulo reafirma sua posição e esclarece que sua compreensão da mensagem de Cristo não foi influenciada por interesses pessoais ou pela pressão de outros. Ele ressalta que sua mudança de perspectiva com relação à circuncisão não foi fruto de um simples capricho humano, mas sim uma resposta à revelação divina que recebeu. Paulo enfatiza que sua autoridade e sua mensagem não são baseadas em uma aprovação humana, mas sim na comissão direta que recebeu do próprio Cristo. Ele reitera que não se submeteu aos líderes da igreja por conveniência ou por temor de contradição, mas sim por reconhecer a importância da unidade na proclamação do evangelho genuíno. Assim como a heresia se espalhou rapidamente entre os Gálatas, é crucial compreender que a verdadeira mensagem do Evangelho não pode ser distorcida ou comprometida por interesses pessoais ou por influências externas. Paulo, em sua defesa, não apenas reafirma sua autoridade apostólica, mas também destaca a necessidade de permanecer fiel à revelação divina e ao verdadeiro ensinamento de Cristo, mesmo diante das adversidades e das tentativas de deturpação da verdade. A situação dos Gálatas quando o apóstolo escreveu esta epístola envolvia diversos crentes que buscavam submeter-se à lei e, especialmente, à prática da circuncisão. Isso resultou em uma série de conflitos e divisões na comunidade cristã da Galácia. O principal objetivo de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas foi esclarecer a verdade sobre o Evangelho, destacando a suficiência da obra de Cristo e ensinando que a salvação vem unicamente pela fé no Senhor Jesus. Na Epístola aos Gálatas, Paulo enfatizou que a salvação é um dom gratuito de Deus, que todo o processo é obra divina, ou seja, não há participação humana na salvação, e que tudo se resume à graça de Deus, não há o mérito humano, sendo recebida exclusivamente pela fé e não por obras. O apóstolo também expressou sua indignação ao explicar que esses agitadores estavam negando os pontos cruciais do verdadeiro Evangelho de Cristo. Ele alertou que esse novo ensino distorcia o evangelho genuíno e precisava ser combatido vigorosamente. Na carta aos Gálatas, Paulo pregou sobre a obra redentora de Cristo na cruz, onde o Senhor assumiu sobre si a maldição da lei que estava sobre nós, nos libertando do pecado e da morte, nos revestindo com sua justiça, nos unindo a Ele e nos tornando novas criaturas, nos conferindo o direito de sermos adotados como filhos.
O apóstolo também destacou que é o Espírito Santo que nos capacita a viver de uma maneira que agrada a Deus. Que esta jornada pelas cartas de Paulo tenha sido enriquecedora e inspiradora para você, assim como foi para mim. Que as verdades e os ensinamentos contidos nessas epístolas continuem a iluminar o seu caminho e fortalecer a sua fé. Que a sabedoria do apóstolo Paulo ressoe em seu coração, capacitando-o a viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você, guiando e sustentando em todos os seus caminhos. Até breve. Que a sua jornada de descoberta e crescimento na fé continue, sempre ancorada na Palavra de Deus.